Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Cavalcante e esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos, no qual eu vou falar com mais detalhes sobre um método que me levou a ficar em segundo lugar no Senado Federal com só 4 meses de estudo. Eu também fiquei em 10º lugar no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, eram mais de 20 mil candidatos. E também fiquei em 11º lugar no concurso para oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu lembro que o mais interessante desse método, o que me chamou a atenção desde o começo, foi o curto espaço de tempo que eu levei para me preparar, para chegar nesse nível entre as primeiras posições. E esse método funcionou para outras pessoas. Eu trouxe para você aqui hoje alguns testemunhos que as pessoas escrevem para mim sobre o efeito desse método. Mas antes eu quero te falar que o assunto principal do vídeo hoje é a história de como eu cheguei nesse método. Então vem comigo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler o testemunho do Edir Pereira, que ele mexe muito comigo. Você vai entender por quê. A minha história em concursos públicos é bastante dolorida, por falta de orientação. Fiquei no cadastro de reserva para sargento do Exército em 2006 e bati na trave em vários outros concursos. Mas isso se dava pela postura equivocada que eu tinha diante das provas. Então eu pude conhecer a figura do Cristiano Cavalcante, que me orientou quanto à verdadeira postura que eu tinha que ter diante do concurso e diante das provas. Ele me ajudou com bibliografias e, o mais importante, com a estruturação do conteúdo e saber o que era mais importante. Quando no meio dos estudos apareceu uma oportunidade de testar o aprendizado, foi para o concurso do Tribunal de Contas do Estado, da Paraíba. Foi ainda no meio da preparação dos estudos, mas eu pude constatar o aumento do meu desempenho. Nesse concurso, como eu estava no meio da preparação, não deu para entrar. Eu fiquei por pouco, por muito pouco. Mas no próximo, grata foi a surpresa, quando eu pude obter o êxito em passar e me tornar servidor técnico do Estado do Tocantins. Obrigado, Cristiano. Edir Pereira, Brasília, Distrito Federal. É um testemunho que mexe muito comigo. Agora, olha esse outro aqui. Esse é muito interessante. Esse parece que é mais para você do que para mim. É do Fernando Santos. É bem recente esse. Para você que é concurseiro e futuro servidor público efetivo, eu queria dizer que por muito tempo eu quis ser um concursado assim como você. Sabemos o quanto é difícil, sendo necessário alguém que oriente para que a gente alcance nosso objetivo, que é tomar posse em um cargo público. Diante dessa dificuldade, eu conheci o Cristiano Cavalcante e, consequentemente, diante de toda a sua vasta experiência em como se preparar para a prova de um concurso público, eu consegui o que tanto almejava, que é ser um servidor efetivo do Distrito Federal. Foi excepcional. E o melhor de tudo, foi na minha área de formação. Foram várias conversas, técnicas e sugestões que fizeram alcançar o meu sonho. Agradeço a Deus e ao Cristiano, que me ajudou nessa jornada árdua e gratificante. Você pode ser o próximo, acredite. Tá vendo? Eu falei que era bem voltado mais para você do que para mim. E um último, por que não, é do meu irmão, o Santiago. Eu vou ler para você que você vai entender por que eu coloquei aqui. Tem uma parte que eu acho que é bastante interessante. Com certeza, o que foi crucial para o alcance do meu resultado nos concursos públicos, que se deu um prazo relativamente curto, foi a orientação dada pelo Cristiano Cavalcante, meu irmão, que me deu tudo o que precisava para executar precocemente e eficazmente esse mecanismo de fatores necessários para a aprovação dos certames. Ele fala igual advogado mesmo, né? Formei-me no curso de Direito pela PUC Minas em dezembro de 2010. Em junho de 2012, fui aprovado em 5º lugar para o cargo de advogado da Superintendência de Limpeza Urbana, a SLU, uma autarquia pública do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. O concurso foi disputado por cerca de 3.000 advogados, sendo que haviam apenas 6 vagas para esse cargo. Eu tive a felicidade de ser aprovado nesse certame, mesmo trabalhando bastante, mais de 10 horas por dia, em um escritório de advocacia particular para bancos e instituições financeiras. Logo, eu sou eternamente grato a ele, por ter me orientado corretamente e me dado as chaves que me fizeram alcançar a tão sonhada aprovação em um concurso público. Fascinante, né? Eu leio isso, aí eu vejo que o método realmente é poderoso. Eu não acreditaria se me contasse, mas quando eu vi o resultado que ele teve em mim, em várias outras pessoas, eu poderia ficar lendo testemunhos, mas eu acho que agora é hora de eu te contar como que eu cheguei nesse método.
É uma história bastante interessante, bastante pesada em alguns pontos. E eu não queria esquecer de nenhum ponto. Então o que eu fiz foi escrever uma carta para você. Eu vou chamar essa carta de A Minha Jornada. Vamos começar? A minha jornada. A você. Alguns anos atrás, bem antes de eu começar a minha preparação para concurso, eu era vendedor. Sim, eu vendia produtos, na verdade softwares, mas eu não conseguia vender para grandes clientes. Todos os meus clientes eram pequenos, no máximo médios. E todo vendedor sabe que o sonho de um vendedor, o santo graal, é um cliente grande. As comissões são grandes, gordas, e às vezes ele dá tanto trabalho quanto um cliente pequeno. Então por que não tê-los? Bem, eu era um fracasso com esses clientes. Simplesmente não conseguia chegar até eles. Até que um dia eu estava em Belém, a terra da minha mãe, lá no Pará, terra muito boa, muito gostosa. E numa livraria eu encontrei um livro. Eu olhei para a capa e não acreditei. O livro chamava Estratégia do Elefante. Como conseguir e manter grandes clientes, de um americano chamado Steve Kaplan. Eu duvidei daquilo. Eu olhei para a capa e falei, poxa, não é possível que isso é exatamente o que eu estava procurando. Era um método de como eu fazia para poder conseguir grandes clientes. E tinha uma metodologia toda, passo a passo. Eu, poxa, não dá para acreditar nisso. Mas a promessa era demais, eu topei. Eu fui lá e comprei o livro. Para poder encurtar a história, em 6 meses eu fechei a minha primeira grande venda. E isso para mim realmente foi demais, eu fiquei muito feliz, me marcou muito na época. Mas o que um livro de estratégia de vendas tem a ver com concurso público? É isso que eu vou te contar agora. Anos depois, essa empresa que eu trabalhava como vendedor, empresa que eu tive muito carinho por essa empresa, ela começou a quebrar. Sim, ela não estava indo bem. E eu percebi que ela ia fechar. Nessa época eu já estava casado, eu já tinha uma filha pequena, a Mila, tinha poucos meses de vida. E você sabe o que é chegar em casa e ver sua filha brincando, a sua mulher na mesa tomando um café? Você não ter coragem de falar, olha, meu bem, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Ou pior, eu não sei se mês que vem eu vou estar empregado. Olha, é muito ruim. É muito ruim. Sim, eu já vi pessoas reclamando de trabalho, mas não tem nada pior do que você ver sua filha ali inocente, brincando, e você não sabe se vai ter como, sei lá, arcar com o teto dali a algum tempo, sabe? Foi nessa época que eu decidi que eu ia fazer um concurso público. Eu não queria mais surpresa na minha vida, eu queria uma coisa certa, uma coisa estável. E eu não queria mais saber como é que... Eu não tinha certeza de como é que ia ser o dia de amanhã. Então, eu queria poder chegar em casa, sim, tranquilamente, e dali a alguns meses, eu sabia que estava tudo bem, que eu ia continuar tendo dinheiro para poder pagar o aluguel, para poder fazer as compras da casa. Chega daquela tortura, sabe, daquela vida. Então, o que eu fiz? A primeira coisa foi esfriar a cabeça, sabe? Eu tinha que dar um jeito. Meu pai me ensinou isso, sabe? Um homem não cai, mas se ele cai, ele levanta, limpa a poeira e vai de novo com mais força. A gente simplesmente não desiste, sabe? Então, foi algo assim que mexeu muito comigo, essa frase do meu pai. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi esfriar a cabeça. Eu pus a cabeça no lugar, levantei e eu fui à luta. Como que eu fui à luta? Aqui que começa. Olha só, eu queria passar no concurso público. Isso é óbvio. Mas eu não podia me dar o luxo de ficar anos e anos estudando, igual eu via que todo mundo fazia. Não podia, tinha que ser algo funcional, prático e verdadeiro. Que desse, assim, um resultado mesmo, que não dependesse da sorte. Eu queria uma coisa constante. Por exemplo, se eu não fosse bem no concurso, eu queria saber que eu tinha melhorado em relação ao anterior, que não fosse uma coisa simplesmente pontual, esporádica. Eu queria um método que me levasse à aprovação, que concurso após concurso eu visse que eu estava chegando mais perto. Então, o que eu fiz logo de cara? Eu fui conversar com outras pessoas. E todo mundo falou que eu estava louco, que não existia algo assim, que só tinha aquele método padrão. Então, mas isso não me interessava. Eu precisava ser nomeado. Não era nem aprovado, eu precisava ser nomeado. Eu precisava rápido disso. Como que você vai do zero ao sucesso?
com consistência em pouco tempo. Foi nessa hora que eu me lembrei do livro do Steve Kaplan, o do Estratégia do Elefante, e da lição que aquele livro me ensinou. O método sempre vence a força bruta. A estratégia sempre derrota a loucura. A técnica sempre supera a tentativa e erro. Então, para se ter consistência e velocidade, você precisa ter uma trilha para poder seguir. Não é na ignorância que se vence algo muito complexo. Não. Você pode até conseguir. No caso de concurso, é cheio de pessoas que passaram anos e anos estudando, com muito sacrifício, dedicação, luta, suor, sangue, e conseguiram. Mas esse caminho não me interessava. Eu até estava disposto a suar muito, sangrar muito, mas eu precisava de uma coisa diferente, eu precisava de algo mais rápido. Então, o caminho tradicional da aprovação não me interessava. Conversei com várias pessoas naquela época, como eu já citei. Todas elas me falaram que o que eu queria era loucura, que não havia outro caminho que não fosse aquele que todos percorriam. Mas eu sabia que havia outro caminho. Eu sentia ele. Só não sabia quem poderia me ensiná-lo. Até que um milagre aconteceu. Um dia na casa dos meus pais, enquanto meu pai arrumava uns livros velhos, eu encontrei um livro de matemática. Eu até tenho uma cópia dele ali atrás na biblioteca hoje. É um livro muito especial para mim. É um livro que eu usei no 2º grau. E não era o livro que a escola adotava. Então eu tinha, além do livro da escola, esse livro. E qual que era a diferença entre os dois livros? Que esse livro tinha 1000 exercícios. O livro da escola tinha 200, 300 exercícios. E engraçado que todo mundo me achava um gênio matemático. Eu não era. Eu só gostava de fazer muito exercício de matemática. Então eu me saía realmente bem em matemática. E quando todo mundo fazia 200 exercícios, eu fazia 1000. Eu fazia 5 vezes mais exercícios que eles. Então, o que aconteceu quando eu vi esse livro? Uma luz acendeu em minha cabeça. Eu entendi que havia jeitos diferentes de estudar. Havia jeitos mais eficientes. Eu me lembrei que existiam outras coisas além de exercício. Eu fui atrás de algo que me desse sustância a isso. Um estudo científico, alguma coisa. Eu encontrei a pirâmide do aprendizado. Se você colocar no Google, você vai ver essa pirâmide. Essa pirâmide mostra que se você ficar escutando algo, você aprende 5%. Se você ficar lendo, você aprende 10%. Agora, se você exercita aquilo, você aprende 75%, 80%. Se você ensina outras pessoas, você aprende 85%. Foi aí que uma luz acendeu. Opa! Isso assim, eu percebi que todo mundo, quando estudava para concurso público, quase todo mundo mesmo estudava lendo demais. Todo mundo assistia a aulas demais. Eles até faziam exercícios, mas era na menor parte do tempo, era como se fosse uma coisa complementar. Depois de eu ter estudado, eu vou fazer alguns exercícios. Então, eu percebi que se eu fizesse 10 vezes mais exercícios do que eles por dia, eu teria um rendimento até 17 vezes superior. É só pegar a pirâmide e fazer a conta. Eu fiquei, assim, bastante fascinado com isso. E isso foi só o começo. Várias outras perguntas foram surgindo, por exemplo, como proceder no caso de matérias que não tem tantos exercícios? Como saber que tipo de exercício que eu tenho que fazer? Como entender o que vai cair numa prova? Sim, para poder só estudar aquilo. Como enfrentar a escassez de tempo que eu tinha para poder estudar? Sim, isso é algo que eu ainda não contei, nem nos meus vídeos anteriores. Eu guardei agora, para essa semana na qual eu ia aprofundar o método, para poder te dar a real dimensão do poder desse método. Eu tinha uma escassez de tempo. Como eu disse para você, a empresa que eu trabalhava, ela não estava indo bem das pernas, ela estava fechando. Então ela estava lutando para poder não fechar. Então isso exigia que a gente trabalhasse muito lá. E eu ainda tinha uma filha pequena, como eu já citei, que era a Mila. Então eu de verdade começava a estudar só 10 horas da noite. E às vezes ia até 2 da manhã. Então olha que loucura. Eu precisava de um método que me desse chance de passar no concurso público estudando só 3, 4 horas por dia. E ainda não eram horários legais de estudo, já era no final do dia quando você está normalmente cansado. Então assim, parecia realmente uma missão impossível. E eu queria passar em qualquer coisa. Depois de eu estar aprovado lá, aí tudo bem, eu ia pensar, poxa, agora eu preciso de um outro cargo, precisa depois com mais tempo, com mais segurança, com mais tranquilidade, o que eu vou fazer e tal. Mas naquele momento eu estava desesperado, eu queria qualquer cargo. Então, eu comecei a procurar as respostas para todas as perguntas que eu tinha. Poxa, essa matéria não tem muitos exercícios, como é que eu vou estudar ela? Poxa, como é que eu sei o que vai cair? Pô, tem uma banca que faz a prova, como é que eu mapeio uma banca? Eu comecei a ir atrás dessas respostas. E à medida que eu fui encontrando respostas para cada uma dessas perguntas, eu fui ficando mais confiante.
Como eu estava abordando o processo de preparação de concursos públicos por um ponto de vista bem diferente, assim, toda hora apareciam questionamentos novos, questionamentos que normalmente as pessoas não fazem. Então eu sabia que eu estava num caminho mais singular, num caminho mais único. Mas as respostas que eu estava obtendo eram muito poderosas. Eu via na prática. Eu pegava uma prova antiga de um concurso e fazia ela e via que meu rendimento estava muito bom. Teve provas que eu fiz que eu olhei, pô, se essa prova fosse agora, eu acho que eu estava beirando ali uma aprovação, quem sabe. Então, num dia específico, depois de encontrar tantas respostas, parece que clareou tudo. Parece que eu vi tudo. Parece que eu vi todos os pontos do caminho. Parece que eu já tinha encontrado respostas suficientes para poder conseguir visualizar ali. E esse dia, sabe, foi mágico. Eu consegui ver tudo que eu tinha que fazer para poder ser nomeado. Tudo, tudo. Quem entrar na turma vai entender o que eu estou falando. É como se fosse um mapa que, se você executar ele, você vai ser nomeado. É como se não tivesse como você não ser nomeado. É simples, é extremamente simples, mas não é fácil. Não é mesmo fácil, mas vale muito a pena. É simples, é só se você executar aquilo, pá, pá, pá. Quando eu fazia as palestras, eu costumava fazer a seguinte pergunta: se eu te pedir para acordar 4 horas da manhã durante uma semana, e se depois dessa uma semana eu te falasse, beleza, agora você escolhe um cargo público, você acordaria? Todo mundo respondia, sim, eu acordaria. Era a mesma situação que eu tinha chegado. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. É diferente de você estar numa luta que você não sabe onde é que o que você tem que fazer para poder chegar onde você quer. E você nem sabe se tudo que você está fazendo hoje vai te levar até lá. Você pensa, poxa, eu estou aqui, estou pagando às vezes um cursinho, estou comprando apostilas, estou me sacrificando. Pô, será que isso realmente vai me levar à aprovação? Nesse caso foi o contrário. Eu realmente vi o caminho. As respostas realmente me levaram a poder ver o que eu tinha que fazer. E uma coisa que eu escrevi aqui na carta que eu vou compartilhar com você é que isso aconteceu lá na Lagoa da Pampulha. É um lugar em Belo Horizonte, quem mora lá sabe, um espelho d'água muito bonito. Eu ia lá de vez em quando, eu fugia, ia para lá e ficava pensando sobre tudo que estava acontecendo comigo, sobre as respostas, sobre as perguntas que eu estava tendo. E nesse dia eu estava lá. Eu cheguei, olhei para o espelho e falei, é isso que eu tenho que fazer. É isso. Então me marcou muito e eu quis compartilhar com você. Vamos voltar para a carta. Então, naquele momento, para mim ficou claro. Tudo desenhou. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. E uma certeza que eu nunca tinha sentido por nada nessa vida tomou conta de mim. Eu sabia que se fizesse aquilo, se executasse aquilo daquele jeito, eu ia passar. Eu vou repetir o que eu tinha percebido para você entender bem. A grande maioria das pessoas não sabe estudar. A grande maioria das pessoas estuda errado. E depois, quando elas estudam certo, elas não conseguem estudar com um objetivo. Elas simplesmente não conseguem conceber estratégias para aquilo. Então, eu sabia que eu devia aprender a matéria, entendê-la, claro, mas eu tinha percebido que isso era só o começo. Sim, isso não era suficiente. Todo mundo ficava nisso, todo mundo ficava tentando entender a matéria. Não é isso. Por exemplo, as coisas que eu fazia, muitos exercícios quando a matéria tinha exercício. Eu dava aulas para mim mesmo quando a matéria não tinha exercício. Eu fazia muitos resumos. Detalhe, eu não ficava lendo resumos. A diferença é gritante de resultado. Na prática, quando a lei nova fosse cair na prova, todo mundo ia ficar lendo a lei, marcando ela. Eu não. Eu pegava aquela lei nova, lia, entendia, colocava ela em tópicos e depois ia dar aula. Para quem? Pro bichinho de pelúcia da minha filha. Eu colava uma cartolina na parede, pegava o bichinho dela e colocava lá. E ficava falando, olha aqui, Bob Esponja, você tá entendendo isso, 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 isso. Engraçado como na hora da prova voltava tudo, voltava até a cara do Bob Esponja. Então, além disso que eu estou falando aqui, desses exemplos da aula e tal, existiam outras coisas, mas isso eu vou falar mais no outro vídeo, que eu vou poder aprofundar as partes do método. Vou explicar passo a passo o que acontecia. Por hora, eu quero dizer só para você que realmente a grande massa de pessoas não sabe estudar. Então, quando as pessoas falam que o concurso é muito concorrido, etc., eu falo, olha, mas de verdade a grande massa está fora. Você vê 20 mil ali, você pode saber que você está brigando, na verdade, contra mais 20. E uma turma entra agora, no próximo você entra. Às vezes você está bem preparado, você entra nessa turma. Então, na verdade, a briga é entre muito poucos. E às vezes os 20 estão dentro das 30 vagas que o concurso tem, das 15 vagas que o concurso tem. Então, às vezes nomeiam 25, 30 e entra todo mundo. Então, de verdade, a concorrência não é bem o que as pessoas pensam que é, não. Ela é bem diferente.
Olha, de verdade, eu sabia que eu tinha algo incrível e poderoso nas mãos. Eu estava muito confiante. E o próximo concurso que eu tive notícia foi o concurso da ABIN, que abre dali uns 3 meses mais ou menos. Essa era a previsão. Então, eram 20 mil candidatos inscritos. Foi esse o número. Mas eu estava confiante. Eu tinha um método forte nas mãos. E eu apliquei o método. E eu fiquei no meio desses 20 mil, em 9º lugar. Com a nota de redação, eu fui para 10º, mas eu fui eliminado do concurso. Sim, eu cometi um erro, que foi não usar o método na redação. E de verdade, eu acreditei que a redação do 2º grau, aquela que a gente faz com introdução, desenvolvimento, conclusão, funcionaria para concurso público. Foi um erro bem primário, mas, por incrível que pareça, eu não fiquei triste. Eu fiquei feliz, porque eu tive certeza de que o meu método funcionava. Olha só, no meio de 20 mil candidatos, quantas pessoas estavam estudando a concurso na minha frente, há quanto tempo? E de repente eu tinha ficado lá em 10º lugar. Bastava só corrigir isso em redação, aplicar o método em redação. E dali um mês, tinha um concurso do Senado. Então, eu resolvi que esse concurso era meu. Bastava eu aplicar um método onde tinha falhado na redação. E no Senado, além da redação, tinha uma questão aberta. Mais um motivo para eu poder focar bastante nisso. Então, eu fui forte pro Senado. Eu tava... Você sabe que ninguém acreditava muito em mim, né? Todo mundo me achava louco, todo mundo via que o que eu tava fazendo não era o que todo mundo fazia. Mas eu sabia. Eu sabia que eu tinha algo poderoso nas mãos. Eu tinha um mapa da aprovação na minha mão. Era só executar ele. Se eu executasse aquilo aí que estava na minha mão, eu seria concursado no Senado Federal. Imagine isso, você saber exatamente o que você tem que fazer para poder ser concursado no Senado Federal. Você vai querer enfrentar o sono ou não? É o que eu fazia. Eu enfrentava o sono. Então, olha, não existe nada pior do que quando você vai estudar, você não sabe se aquilo ali vai te levar a algum lugar ou não. Mas eu não tinha esse problema. Quantas pessoas que estão estudando para um concurso estão assim nessa situação? Olha só, que sabe exatamente o que elas têm que fazer para ser nomeadas. Eu sabia o que eu tinha que fazer. De novo, exatamente o que eu tinha que fazer para me tornar servidor efetivo do Senado Federal. Quem aceita dormir numa situação assim? Ninguém. Eu não aceitava. Eu não aceitava. Eu enfrentava. É claro que teve dias bem difíceis, dias muito puxados assim, que o cansaço realmente ficou forte. Nessas madrugadas, eu me levantava e ia até o quarto da minha filha. E via aquele neném pequeno, de poucos meses, dormindo, sonhando, com um sorriso nos lábios. Depois eu ia até o quarto da minha mulher e via ela também dormindo tranquila, confiando em mim. Sim, quem quer dormir quando você tem tanto pelo que lutar? Eu tinha um método na minha mão. De verdade, era só executar aquilo. Então, quando nem um café resolvia, quando nem o passar mal resolvia, eu ia até o banheiro, desligava o chuveiro e tomava um banho gelado. Isso me dava mais uns 45 minutos de estudo, sem sono. E assim eu fui vencendo os dias, as semanas e um mês de preparação. Olha, realmente não foi fácil. O que eu tinha era muito simples de executar, mas não era fácil nas condições que eu estava. Mas eu executei. E a prova do Senado chegou. E entenda só a situação do concurso. Era uma vaga. Uma vaga para o Senado. Eu nem olhei quantos candidatos eram. Mas eu sei que eu fiquei em 4º lugar na primeira etapa. E o estudo que eu fiz para a redação deu super certo. Dessa vez eu não fui eliminado. Ao contrário. A redação e a questão aberta me levaram do 4º lugar ao 2º lugar. Mais uma vez o método se confirmava. E, era uma vaga, eu fiquei em 2º, fiquei preocupado, mas eles me nomearam. Então, na verdade, eles nomearam todos os 5 que estavam aprovados. Então, para mim foi um momento de muita alegria. Olha, eu nunca vou me esquecer do meu nome escrito no Diário Oficial da União, com o símbolo do Senado em cima. Eu nem vou me esquecer das palavras do diretor de Recursos Humanos do Senado quando ele me deu a posse. Você tem noção do que você fez, rapaz? Um cara saindo assim, lá de Minas. Sabe quantas pessoas queriam esse cargo? Eu só sabia que aquele cargo agora era meu. E eu também sabia que minha filha nunca mais correria o risco
de não ter o que comer. Cristiano Cavalcante. Olha, essa foi a minha saga, sim, rumo à nomeação, rumo à descoberta do método. Foi realmente uma necessidade muito forte que me fez descobrir isso. Tem uma gíria antiga que fala que é quando o cinto aperta que o sapo pula, foi mais ou menos isso. Eu precisava mesmo passar no concurso, mesmo, e a situação estava muito crítica, e eu não me dei por vencido. Eu precisava achar um caminho diferente. E graças ao bom Deus eu achei um caminho diferente. Um caminho muito forte. Citei 3 testemunhos aqui. No próximo vídeo eu vou fazer um estudo de caso de uma outra pessoa que usou o método e passou também no concurso. Então, foi algo muito gratificante poder fazer isso. E é o seguinte, eu queria dizer que eu quero muito te ajudar. Se você tem um sonho, um concurso que você quer fazer, quer passar, vem comigo. Eu vou te passar um método. E se você executar o que eu falar, você vai ver o seu rendimento subindo assim extraordinariamente. Você deve ter assistido a aula de português que eu disponibilizei aqui para a turma. Então você viu como que o método ele exige uma dedicação. Mas até isso, até como você se motivar, como você se sentir forte e confiante, existem métodos para isso. Então essa é a minha saga, essa é a minha história. E eu quero compartilhá-la com você. Eu quero te mostrar o método. Então aguarde no próximo vídeo. Eu vou detalhar com mais calma as partes do método, tudo que engloba ele, quais são as fases dele, o que você tem que fazer, o que você deve esperar. Assim você vai saber o que você vai aprender no curso, na turma fechada, quando eu abrir as inscrições para ela. E também eu vou analisar o caso do Frederico Branquinho, um amigo muito forte que eu tenho, que usou o método e conseguiu a sua aprovação. Antes de eu me despedir, quero fazer um pedido para você que é muito importante para mim. Aqui embaixo tem os campos de comentários. Eu quero que você comente, de verdade. Me diga o que você achou da história, me conta quais são as expectativas, as suas expectativas. Se tiver dúvidas e perguntas, pode fazer aqui embaixo também. A partir de agora eu devo diminuir a frequência de responder os e-mails. Então tem sido realmente bastante intenso isso. A partir de agora eu vou responder aqui embaixo. Então coloca seu e-mail aqui. Coloca suas dúvidas aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo. Eu peço desculpas pelo corte no vídeo. Eu realmente pensei se eu deveria contar para vocês, mas eu resolvi contar. Foi duro, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu fiz. Você também pode fazer. Um abraço, um grande abraço para você e até mais. Tudo bem, meu nome é Edir Pereira dos Santos, eu tenho 33 anos de idade, né, um lutador na vida para poder entrar num concurso público, e eu vou contar um pouco para vocês de como foi essa minha trajetória, né, até passar no concurso público. Na minha vida eu passei algumas dificuldades quanto a estudar para concurso público, muitas vezes estudava de forma errada, né, e não sabia em que caminho tomar. Eu fiz alguns concursos, como o DEFTRANS do Distrito Federal. Esse concurso acabou sendo cancelado depois, mas o que vale é o resultado que eu obtive na prova. Ali eu fiquei na majoração, hoje com cadastro reserva, e ali eu pude ver, né, que eu tinha condição de passar em concurso público, mas não tinha as técnicas para estudar. E eu comecei a fazer concurso público, focava na área administrativa, lia a Lei 8.666, né, contratos públicos e outras mais. E quando eu ia fazer concurso, eu ficava sempre batendo na trave, sempre batendo na trave. 2, 3 pontos, ou até mesmo nem aparecer na relação de chamados, ou de classificados, ou até mesmo na relação da banca examinadora. E aí eu fui fazer outros concursos, né, fui trabalhar no Senado como terceirizado, e lá com a condição melhor assim, de salário eu pude investir no estudo para poder fazer mais concursos, né, concursos mais caros, mas mesmo assim não conseguia obter êxito. E foi aí, nesse momento de dificuldade de saber se iria continuar ou não os estudos para me tornar um servidor público, apareceu na minha vida, né, no Senado Federal, fui concursado o Cristiano Cavalcante, aonde ali eu pude conhecer, saber da pessoa que é, a pessoa
muito legal. E ele me deu alguns toques, né, de como passar em concurso, qual era a estratégia real para poder fazer concurso, né, e como deveria fazer para ter êxito realmente em passar na prova de concurso público. Ele me passou algumas dicas, me mostrou alguns livros, né, e falou para mim que o foco seria exercitar, porque exercitando você aprende muito mais, você dá um salto exponencial no seu aprendizado. Né? Me mostrou que realmente eu tenho que dar aula para meus bonequinhos, por mais que você não tenha plateia, mas você tem que juntar uns 3, 4 bonequinhos ali da aula, explicar para eles, fazer resenha, entendeu? E fazer muito exercício, o máximo possível. Né? E com uma mudança, né, de postura da minha parte e com os ensinamentos do qual ele me passou, eu já pude aplicar, não só em concurso público. Né? Eu estava fazendo um curso de graduação na faculdade e experimentei testar a fórmula, né, para passar no concurso. Fiz o exercício, estudei da forma que ele me orientou e logo na faculdade, no quarto trimestre, já tive o êxito. Quando eu era um aluno mediano, hoje eu já pude ter nota 9, 10, né, numa prova. Fiquei muito feliz, mas esse não era o objetivo. Logo em seguida, ele me disse também, por que você não foca na sua área? Porque você é técnico em informática e eu fazia para a área administrativa. Eu mudei também essa visão. Né? Por que eu fazia para abrir o leque, sendo que eu tenho uma especificidade, né? Eu sou técnico em informática. E eu fui fazer um concurso para técnico em informática. Fui para o Tribunal de Contas da Paraíba. E lá eu obtive um resultado melhor, né, que estava no meio dos estudos ainda. Eu obtive um resultado muito grande com as novas técnicas. E eu vi que eu poderia passar no concurso público. Mas ali eu bati na trave. No primeiro concurso que eu fiz já com as técnicas que o Cristiano me passou. No segundo concurso, que foi do quadro geral do estado de Tocantins, eu já estava com as técnicas já mais maciças, mais praticamente ali consolidadas, e pude aplicar completamente as técnicas nesse concurso, aonde eu logrei êxito, passei no concurso público. Só que acontece, né? O Estado demora para nomear. Eu fiquei nessa labuta, né, esperando que o Estado me nomeasse. E aconteceu. O Estado me nomeou, tomei posse, né? Vocês podem ver aqui, não é mentira, é totalmente verdade. E eu estou muito feliz, né? E eu indico para as pessoas que querem passar em concurso público, que querem uma metodologia diferente, que possam acreditar tranquilamente, fortemente no curso que o Cristiano oferece. Eu agradeço imensamente a ajuda do Cristiano, que ele me deu, e a pessoa dele na minha vida. Eu agradeço, muito obrigado.